Vou compartilhar a tela aqui agora para a gente estar tentando. Pronto. Estão conseguindo ver a tela aí, não? Ainda não. Não, só sua foto. Ainda não. Deixa eu só... E agora? Opa! Agora sim. Ah, ok. Sei. Então, Paulo, a pergunta que você tinha feito, qual era a relação que eles tinham, né? Ou foi alguém que tinha perguntado outra coisa? Alguém me... Eu perguntei sobre as sílabas sagradas, Od, Er, In, que abrem as chaves metatrônicas, a relação delas com as 12 estrelas, irmãs de Maria. Ok. Né? Quando a gente faz essas sílabas, se ativa então tudo, simplesmente tudo. Aqui nessa área aqui, ó, vocês podem perceber que é o que a gente chama de coroa radiante, né? Deixa eu maximizar aqui. Coroa radiante. Aqui seria os 4 elementos que eu falei para vocês, que é o tido como os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que tudo que acontece na Mãe Terra, tudo que está acontecendo na Mãe Gaia, está acontecendo diretamente dentro dos nossos corpos efêmeros, né? Então, os fenômenos que a gente está vendo que está acontecendo na Gaia, como vulcões entrando em erupção, tal, o vulcões entrando em erupção seria o que? O triângulo do fogo, o elemento fogo em ação. A gente está vendo a Terra também se rachando, tal, aquelas crateras que estão sendo cada vez mais aparentes. Então, é o triângulo da Terra que está sendo entrando em funcionalidade, né? Tem um triângulo do ar, que são essas coisas que a gente está vendo, né? Como esses duplos arco-íris, esse rasgar, vamos dizer assim, né? Das nossas camadas selantes, né? Protetoras. Enfim, aqui tem as sílabas, né? Al, Is, Er, In e Od. Elas, o tempo todo, vão entrar em atividade. Quando elas estão em atividade, a gente sente essas partes específicas da nossa cabeça, né? Aqui, cada pontinho desse aqui é uma das estrelas, né? Isso. E uma vez elas em atividade, o seu corpo efêmero também estaria em atividade. Vou dar um exemplo aqui do Triângulo da Terra, né? Que seria a sílaba Od, que seria essa parte aqui, ó. O Od, que seria o alfa, e o ômega, que seria o início e o fim, né? Deixa eu ver uma relação aqui para mostrar direto para você uma figura aqui mesmo. Pronto. Uma vez, é porque não dá para fazer mas tem aqui para mostrar. Não. A sílaba Al, que a gente estava colocando aqui mais cedo aqui, uma figura antes dessa aqui, ela funciona diretamente aqui do nosso corpo direito. Aqui é onde fica localizado o nosso corpo, o nosso espírito. E a unidade seria a nossa alma. E o Od, como eu coloquei aqui, seria o coração do coração, né? Seria o ponto específico onde essas novas energias elas iriam adentrar, vamos dizer assim, né? Sempre a gente fala que a gente tem que ter a força e o pensamento total sobre o chakra cardíaco justamente por conta disso. É a partir dessa triunidade, que a gente chama sobre o Kiristi, ou a nossa reencarnação, ressurreição, seria esse ponto estratégico aqui, ó. É o encontro dual com unidade e o Od. Então, essas portas de entradas aqui, uma vez elas sintonizadas, uma vez elas em ação, iria estar formando aqui Risti, que é atrás, na zona posterior, que estaria dando adentramento ao nosso... Adentramento não, seria, na verdade, a dissolução do nosso corpo efêmero, dessa consciência, dessa personalidade que a gente tem no agora, para a manifestação da nossa mente crística. Então, uma vez essas portas todas abertas e a gente sintonizado com essas novas frequências que estão adentrando sobre nós, e assim também com a própria Mãe Gaia,
a gente vai estar a ser implantada, né? Uma vez implantada, nós iremos acabar com essa personalidade que a gente tem no agora para estar adentrando a consciência crística. Alguém mais aí? Aqui eu... Meu Deus, eu não sei se você... Porque assim, eu não assisti todos os últimos vídeos, né? Mas parece que tem um exercício que a pessoa faz, as sílabas, eu não sei se você falou sobre isso no outro vídeo, se você falou, tem como fazer um resuminho pra gente, de fazer esse exercício das sílabas? Sim. Para ativar esses canais? O próprio arcanjo Metatron, assim como também as próprias estrelas, né? Nas suas intervenções, bem como a Mãe Maria, bem como os mestres, os 24 mestres anciões intergalácticos, todos esses, você vê como as coisas são bem sincronizadas, né? São bem certinhas. Na época que fizeram aqui é o nosso corpo de luz, né? Nosso Merkabah. O que é que está acontecendo? A gente está saindo desse corpo efêmero e está integrando o nosso Merkabah, que é a nossa embarcação, né? A nossa carruagem. Então, o que está acontecendo com a gente? Se tivesse alguém clarividente que possa enxergar com outro olho, e ele ia estar enxergando exatamente isso aqui, ó. São as nossas asas, né? Que elas estão começando a ser manifestadas, estão começando a ser formadas, vamos dizer. Por que eu falei sobre a questão da sincronia, né? Do plano celestial? Na época que fizeram essa foto aqui, que editaram essa foto, não tinha ainda as outras duas chaves. Então, estava restrito só sobre essas 5, né? Que é a Od, a In, Is e a Al. Porém, tem mais duas, que seria uma Elohim e a outra seria Nefelim. Uma vez a gente sintonizando, falando, verbalizando essas chaves todas, em conexão total com o nosso eu superior, a gente vai estar dando liberdade para que essas energias, essas novas energias adentrem mais os nossos corpos. Muitos de vocês possivelmente devem estar sentindo esses fenômenos, né? Essas dores, umas dores específicas em alguns locais, que são justamente as portas de entrada dessas energias. Eu já falei isso também na outra aula. Então, possivelmente, o protocolo, o exercício específico seria exatamente esse aqui, ó. Vocês entrariam em sintonia, né? Em um local calmo, um local onde ninguém possa te atrapalhar, intervir em alguma forma. Coloca as duas mãozinhas aqui, ó, igualzinho como está aqui dessa forma, e aí começa a ressoar a vibração. Com acréscimo dessas duas outras que eu falei, né? Que é Elohim e a outra é Nefelim. Tem que falar essas sílabas com a vibração do canto, né? Minha voz não é muito bonitinha, não. Eu já paguei esse mico na outra passada, mas vou pagar de novo aqui, que vocês merecem mais. Seria assim: Od, Is, Al, Nefelim, Elohim, Od, Is, Al, Elohim, Nefelim. Ficar nesse processo por cerca de 30 minutos, até 30 minutos diários. Se você conseguir fazer isso, perfeito. Se você tiver com alguma dor específica em algum local, em uma dessas portas de entrada, né? E tá tomando medicação, nada disso vai resolver. Medicação, alongamento, nada disso resolve, porque realmente essas energias entrando, né? Se você sentir dor em qualquer local específico desse aqui, ó, basta apenas fazer esse protocolo várias vezes, você 2, 3, 5, 10, não importa, de acordo com o seu tempo aí, você faz. Não tem essa coisa de não pode fazer, não. Pode fazer sim. Quanto mais você fazer, melhor, porque você vai estar dando autorização à sua mente consciente e à sua inconsciente de que essas energias podem, de fato, estar entrando, né, e criando essa nova consciência, a consciência crística sendo instalada sobre seu corpo efêmero do aqui e agora. Alguém? A Lari está muito quietinha hoje.
Eu tô achando. É que eu tô trabalhando e conversando com vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Desculpa hoje. Mas que eles pararam. O pessoal tá muito caladinho hoje, viu? Uma coisa É porque o assunto é muito complexo, André. realmente. É muito complexo. Mas é bem então a gente lê, estuda e a gente fica assimilando aos poucos. Aí as dúvidas vão surgindo com o tempo. Ô, Andrews, eu tenho uma pergunta. Fala. Olha só, essa parte que você está falando a respeito de, né, fonéticas e tudo, uma parte interna, não sei se vocês já pesquisaram a respeito disso, uma parte interna dentro de nós, né, que as primeiras palavras da fonética, na fonoaudiologia, inclusive, percebe-se isso, é o I, o A e o Iau. Não sei se tem a ver, tá? Às vezes eu posso estar aqui também falando e é uma outra coisa completamente diferente, tá? Que eu comecei aqui agora, né? Então, mas eu acho que talvez até teria alguma coisa a ver. O que você colocou tem total. Não é que tem pouca, não, tem total. Se você parar para analisar sobre as notas musicais que nós temos, né? Que seriam as 7, elas fazem total sintonia com as hierarquias celestes, né? O canto celeste, o coro celeste em si, né? Então, as vibrações que essas sílabas fazem com que nós entoamos, faz com que a gente sintonize, vamos dizer assim, né? Com essas frequências vibratórias que estão nos adentrando. Compreende? Anderson. Oi. Entendi. Oi, tô ouvindo. Só acrescentar aqui, em relação a esse tema, né? A importância do tema no momento que a gente está vivendo. Né? Esse tema das chaves metatrônicas, né? Elas são necessárias porque elas são a revelação, né? Quando você fala muito bem dos Cavaleiros do Apocalipse e também as igrejas, né? Os chakras, né? Todo esse processo faz parte da consciência, né? Da expansão da consciência para acessar para a ascensão, no processo de ascensão, né? E como nós estamos, no momento, recebendo muita energia e ancorando energias das civilizações mais evoluídas e do comando Astacheran, né? Orientado por Sananda e os anjos celestiais, esse assunto é de extrema importância para o momento atual que nós estamos vivendo. Porque as pessoas, os mestres iniciados, né, eles trabalhavam essa questão todinha no processo de transmutação das energias, né? E como já o momento exige, há necessidade da gente entrar nesse processo de transmutação. E as chaves metatrônicas, elas são perfeitas para o momento. Bacana, Expedito, bacana. E o que é bem interessante para estar colocando, porque, assim, uma vez a gente falando sobre as chaves metatrônicas e falando também sobre as estrelas de Maria, a gente está falando literalmente sobre o nosso Merkabah, né? Que seria o nosso corpo. Com certeza. Né? Então, o que está acontecendo? Qual é o processo direto dessas energias, dessas vibrações aqui, né? Seria o acoplamento, digamos assim, de outros corpos sutis, né? Como eu já falei em outras vezes aqui, né? Eu vou me resumir a 32 corpos, mas a gente tem muito mais que isso, né? Quanto mais vibração, vamos falar assim linearmente, né? Quanto mais vibrações a gente adentrar sobre o nosso Merkabah, sobre o nosso corpo de luz, maior seria a quantidade dos nossos corpos sutis. Então, a gente pensar em um arcanjo, por exemplo, um arcanjo tem um Merkabah gigante, monstruoso, vamos dizer, né?
para estar adentrando as outras consciências, ou várias outras consciências. Então, ele precisa ter um Merkabah, um corpo de luz muito gigante, para estar realmente, digamos que, embarcando, né? Cada as outras consciências dessa. Por isso que, quando a gente vai pegar alguma intervenção de algum arcanjo desse, ou alguma consciência dessa, eles falam que eles estão em todos os locais, né? Eles estão, quer dizer... Onipresentes. Onipresentes, exatamente. Então, pode ter uma manifestação de uma canalização em várias partes do mundo e o universo, da mesma consciência, que no caso seria o arcanjo. Então, o médium acessaria, a palavra bem utilizada para estar tentando deixar com clareza essa questão da multidimensionalidade seria essa, né? Acesso, né? A gente estaria acessando diretamente o arcanjo estaria passando a informação para a gente em forma de vibração. Reiterando a pergunta que eu tentei responder aí, falando sobre os sons, né, sobre a fonética, sobre a utilização das nossas sílabas, tudo é vibração. Parafraseando Nikola Tesla, né, tudo é energia, frequência e vibração. Então, as informações... Frequência vibracional energética. Exatamente. Então, quando uma consciência dessa passa informação para a gente, como médium, canalizador, ou enfim, eles não estão passando em uma linguagem específica, não estão passando no português, não estão passando no inglês, enfim. Eles estão passando diretamente onde? Em vibração. Cabe ao canal, ao médium específico, né, através das suas faculdades neurais e em teor de entendimento, de conhecimento em si, a tradução, vamos dizer assim, daquela mensagem que a consciência passou. Andrews, Oi. Sobre essa captação, né, de vibrações que a gente desenvolve conforme vai fazendo os exercícios, abrindo esses canais, isso também é importante para a gente conseguir discernir o que é feito do humano aqui na Matrix. Por exemplo, esses efeitos ARP, essas holografias humanas, das que vêm realmente do plano espiritual, ele dá para a gente essa visão espiritual de fato. Porque a ARP é aquela holografia, aquele som que estão fazendo experimentos aí, a NASA, outros canais, que iludem nós humanos, né? Que vão nos iludir. Sim. Não sei se tem a ver isso, essa conexão. É em sintonia total. Isso falando da nossa Bíblia cristã ocidental, né? A Bíblia, vamos falar do cristianismo em si. Eles falavam, né, que no fim dos tempos iam acontecer os falsos profetas, né, que se resumiria justamente sobre esses escuros, né, que são que controlam e controlaram por esses éons todos, né, nosso poder econômico sobre todas as civilizações, e o estopim de tudo está sendo esse aqui agora. Então, assim, quanto mais eles puderem estar iludindo o nosso mental. Por isso que eu coloquei, falei mais cedo aqui, no dia de hoje, falando sobre a utilização do nosso supramental, né? Que seria a conexão direta com o coração do coração para acesso do supramental, algo que está além a essa malha da terceira dimensão, né? Mas aí, voltando em si, o HARP, o projeto Bublin, entre outros, todos esses aí são ferramentas dos escuros justamente para nos manter na ignorância. Uma vez a gente sendo ignorantes, nós vamos ser manipulados. Isso é um fato. Boa observação, Paulo. O Andrews, só complementando essa observação que a Paula falou aí, só uma contribuição pequena também. Existe um projeto também chamado de Looking Glass. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Não projeto conheço. O Looking Glass, né? O pessoal ouve muito falar do Bluebeam, do HARP, né? Que produzem essas ondas ELF que batem na atmosfera, refletem e tal, enfim. Aí causa tudo, né? Todas essas mudanças climáticas aí, além de diversos efeitos no corpo, né? O projeto Looking Glass foi um projeto né, que eles têm uma série de computadores dentro de um dos
locais assim altamente confidenciais, e lá dentro eles fazem experiências, por isso que é looking glass, olhando pelo vidro, né? Eles conseguiram extrair uma tecnologia, não sei se foi de algum Grey, não sei se foi de alguém, né? Provavelmente foi, né? Onde eles conseguem ver o futuro, e viram, na época, foi em 2009 ou 2010, eles conseguiram, através desse looking glass, eles olharam 6 ou 7 anos à frente, né? Teoricamente, tipo em 2017, entendeu? E viram uma humanidade altamente evoluída. Eles viram pessoas altamente inteligentes, crianças muito inteligentes, com uma capacidade fenomenal de raciocínio cognitivo e tudo, e se sentiram completamente ameaçados com isso. E aí, numa dessas, eles fizeram eles falaram, não, a gente vai ter que reduzir um pouco a questão de inteligência da população. Aí onde eles lançaram aquela gripe suína e falaram aquilo tudo, né? Isso aí sempre é uma regra de 3, né? Eles primeiro lançam o problema, depois eles mostram as catástrofes, os resultados do problema, aí mostram uma possível solução, né? E depois eles aplicam a solução, ou seja, uma regra de 3 bem definida mesmo. Perfeito. Então, eles viram pessoas assim, altamente inteligentes, evoluídas e com uma psique bem assim, elevada, né? E aí eles deram um jeito, que eles, através do H1N1, eles pegaram e fizeram uma manipulação adicionando plasmídio dentro dessa vacina, dentro da vacina. E aplicaram em todo mundo. E existiam até 2 tipos, tá? 2 tipos da vacina. Uma que era aplicada especialmente para mulheres grávidas e outra que era aplicada nas pessoas como um todo. E com isso, infelizmente, reduziu bastante. Entendeu? Não, o que você está colocando aí na minha visão, né? Porque até soa como se fosse algo de teoria da conspiração e tal. Mas a gente está aqui para romper véus, a gente está aqui para quebrar paradigmas. Então, o projeto, o pensamento é de fato exatamente esse, entendeu? A gente tem que fazer isso mais vezes para justamente estar expondo o nosso ponto de vista e deixar, né, todo mundo com a pílula azul ou a vermelha para estar escolhendo, né? A gente está passando. Exatamente. Muito obrigado pela sua experiência aí. Vamos fazer uma live legalzinha aí, com você trazendo os seus conhecimentos, para que a gente possa estar fazendo aí legal. Na verdade, o que acontece? A conspiração já existe há muito tempo. O que é teoria é o que eles colocaram na mente, porque hoje é prática, né? É a prática mesmo. Isso aí é a mais pura das verdades, das realidades. É o que eles vêm fazendo com a população mundial, né? Infelizmente. Mas a gente vai seguindo, né? Depois eu só tenho uma dúvida com relação a essa questão que você colocou, que com relação à questão das fonéticas, né, das pronúncias. Eu posso perguntar agora ou pode ser depois? Não, você fica à vontade, tá legal. Obrigado. Eu só tenho uma dúvida, é o seguinte, você disse que são 5 e aí agora veio mais 2, né? Que é Elohim e Nefelim, não é isso? Isso. Então, eu vou te fazer a pergunta com base nos meus conhecimentos, no que eu entendi, tá? E também no que eu já andei vendo, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Aí você vai me dizer, né? A palavra Nefelim, ela vem do grego nefal ou nafal, que significa caído. Tem alguma coisa a ver com os teóricos anjos caídos que falam no livro de Enoque? Perfeito. Que legal você perguntar sobre isso, porque há uma aversão direta ao termo, a palavra em si, Nefelim, né? Até na própria Bíblia nossa, né? Sim. Mas para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre os concílios, né? Os concílios de Nicéia. Nicéia, sim, ano 300. Exatamente. Então a Bíblia ela foi alterada por esses caras, que eram esses caras que a gente já sabe quem são, né? Os escuros. Sim.
Sim. Então, várias passagens na Bíblia foram alteradas em si. Os Nefelins foram seres que, assim como os Elohims, não foram nossos criadores diretos, né? Porque na Bíblia eles falam que os Nefelins foi o cruzamento entre os anjos caídos junto com a raça humanoide que a gente tinha, né? E aí que produziram gigantes e tal em si. Mas aí eu falo para ti que, baseado nos meus conhecimentos e das coisas que eu bebo, né? Das canalizações, das intervenções desses amados arcanjos, 24 anciões em si, era uma raça de pura luz que vieram para cá justamente para preparar o terreno para a primeira civilização que aqui existiu. Então, assim, esses escuros quiseram imputar esses gigantes, né? Esses seres de luz, como os anjos caídos. Quer dizer, eles tiraram a responsabilidade deles, né? E botaram sobre um ser de luz, vamos dizer assim, né? Entendi. Assim como a palavra Lúcifer também, né? Sim. Lúcifer significa o portador da luz. Conhecimento. O portador da luz, do conhecimento. Tanto é que existe, inclusive, uma música dentro da Igreja Católica, lá no Vaticano, que eles cantam Lúcifer, Matutinos, não sei o que tal, e vai, né? O projeto desses caras em si, para realmente nos manter na ignorância, isso é um fato gritante. A gente não pode fechar os olhos para isso e realmente tem que sair da caixa, tem que olhar a coisa com si, sempre com o pé atrás, porque é do questionamento que a gente obtém a sabedoria. A gente pode ter conhecimento, mas sabedoria a gente vai ter a partir do momento que a gente está buscando. E esse buscador incessante, né, na nossa lenda pessoal, é o necessário para que a gente expanda a consciência. Não há como expandir a consciência sem questionar, sem buscar. Por isso que eu sou contra a questão de religião. Completamente. Idem. Só faz, de fato, a robotizar, fazer com que as pessoas não pensem e acreditem em uma possível verdade, entendeu? Eu acho que a religião que a gente tem que ter é o amor. Corroborando com isso daí que você falou, o próprio Messias, né, o Sananda, o Cristo, ele próprio disse, né, pela boca do apóstolo Paulo, né, Shaul, disse que lá em Atos, capítulo 24, versículo 17, não, ao contrário, Atos 17, versículo 24 e 25, ele falou: o Cristo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita, sendo o Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e também ele não é servido por mãos humanas. Então, né, o que se tem a fazer dentro de um templo de pedra onde o Criador não habita? Aí a gente analisa. Se o Criador não habita ali, quem habita? Perfeito. Né? Tudo é uma análise. Eu acho que se as pessoas usarem a mente, usarem a cabeça e sair um pouco do cercadinho que as pessoas, que os líderes religiosos impõem e colocam sobre as pessoas, né, seja em qual for a religião que eu estou mencionando. Eu não estou falando só de religião evangélica, não, a qual eu fui 23 anos. Tá? Eu estou falando daquilo que eu participei, certo? Agora, existe a religião católica, espírita e todas as outras. Eu não digo, às vezes, só numa coisa. Eu não estou falando que uma fruta no pomar está podre. Estou dizendo que o pomar inteiro está podre. Entendeu? É isso aí que você falou mesmo. Exatamente isso. Não tem para onde correr. É sair fora mesmo de tudo isso daí e ver um outro âmbito, no âmbito espiritual e amoroso, ao qual Jesus falou, né, no caso, né, o nosso mestre, ele havia falado. Né, e todos os 10 mandamentos, não matará, não roubará, não furtará, todos estes e outros mais se resumem num só: ame o seu próximo como a ti mesmo. É o amor incondicional, né? O amor incondicional é a lei universal, né? E falando de amor... Fala. Oi, Andreus. Você sinta à vontade. Falando de amor, sabe que eu tô querendo ouvir?
um pouquinho o Expedito falar sobre como vai ser o chamado de Maria. Eu acho muito bonito quando ele explica no grupo como é o chamado de Maria, quando vai acontecer, como nós vamos ouvir. Gostaria que ele explanasse acerca um pouquinho dessa sensação que a gente vai ter no momento que a gente está exercitando bastante essas sílabas também, que Andrew explicou muito bem. Expedito. Pois não. É muito bom você, com a sua colocação, porque Maria é que vai anunciar todo o processo, né, em relação à nossa ascensão, né? Toda a ascensão nossa, ela está sendo conduzida por Sananda, né? E com apoio das frotas interestelares, e a mestra Maria, né, a nossa mãe divina, né, a nossa mãe universal, é ela que vai anunciar todo o nosso processo de ascensão, né? Esse tema ele é fundamental para a gente ficar conectado com a nossa mãe divina, né? Nossa mãe universal. Né? Aí o que teria para acrescentar nessa questão nos grupos, algumas pessoas buscaram a maestria, né? Então, eu estou, nesse momento, trabalhando com algumas pessoas que almejaram a maestria. E o processo da maestria envolve tudo isso aí que o André está colocando, né? As chaves metatrônicas, né? O Andrews fala muito bem quando fala dos arcanjos, a onipresença, né? Por exemplo, os arcanjos eles têm 64 asas, né? Exatamente para fazer todo o trabalho de proteção da criação e da expansão da luz no universo, né? E o Metatron, ele tem 8 asas a mais, né? Porque ele é o porta-voz do Criador no universo. Então, a presença dele é requerida em qualquer lugar que for requerida, ele tem essa capacidade, esse poder da onipresença, né? Então, em todo esse processo que a gente está vivendo de ascensão, nós estamos sendo orientados e ancorando as energias dos mestres ascensionados, né? Todos os mestres que estiveram aqui de uma forma ou de outra ajudando na evolução e na ascensão do próprio planeta Terra. É isso que eu tenho a dizer para você. Show de bola. É interessante a gente tá conversando com isso, porque os assuntos se cruzam, né? Só fazendo uma retórica, o que o Márcio, né? Falou aí, falou agora há pouco. Então, uma vez a gente tendo essas chaves implementadas sobre nosso Merkabah, nosso corpo de luz, a gente vai ter a consciência crística. Então, essa personalidade do agente do aqui e agora, ele não vai mais existir, porque a gente vai estar manifestando a consciência crística, né? Que é a consciência do nosso eu superior. Então, muita gente já vive isso aqui hoje, como o Amado Expedito aí colocou já, né? Já tem pessoas já, de fato, que hoje já estão encarnados com sua própria mente crística. Então, uma vez que vai acontecer, depois do apelo de Maria... A mestra Eglantina, ela encarnou o Cristo, né? Eu acompanhei a ascensão dela, né? Desculpei, Anderson, então... Nada, você está à vontade. A mestra Eglantina Santos, que está no nosso grupo, ela encarnou o Cristo, né? Eu acompanhei todo o processo de consagração dela e ela passou pela prova principal, a última prova, para chegar até a maestria, né?
Aí eu queria aproveitar e parabenizar o Márcio, né? O Márcio ingressou recentemente nas naves, né? Me parece que no grupo de tecnologia da informação, eu acho. Isso mesmo. E o Márcio, ele fez ele mandou um áudio, né, para Larissa Salles, onde ele fala